Olá, galerinha! Continuando as nossas aulas, nem sempre a gente utiliza o grau, né, como unidade de medida de ângulo. Existe também o radiano. E existe, obviamente, uma relação matemática entre o grau e o radiano. Vamos lembrar das aulas passadas que nós tivemos, lá em sala de aula mesmo, a definição de radiano. Olha esse desenho que eu coloquei aqui. Imagine uma circunferência de raio R. Imagine que você obtenha um arco de medida L, de modo que o L e o R sejam iguais. Quando isso acontece, esse ângulo central aqui, a medida desse ângulo, a medida desse arco e a medida desse ângulo, que é a mesma coisa, é igual a 1 radiano. Ou seja, retomando, quando o comprimento L de um arco é igual à medida do raio da circunferência correspondente, o ângulo central ou a medida do arco é igual a 1 radiano. Repara que quando eu falo em medida do arco, eu estou falando em coisas distintas. É diferente de comprimento do arco, tá? Só para focar isso aqui. Medida do arco é esse ângulo aqui. Esse arco aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Agora, o comprimento dele é o quanto você deslocou. Aqui, em centímetros, metros, quilômetros, tá? Medida linear. Agora, aqui eu estou pensando em abertura, ok? Então, definido o radiano, que a gente já viu, né, nas aulas passadas, olha esse exemplo. Imagine que você tem uma circunferência de raio 5 e desloca aqui, né, um arco de 15 centímetros, de comprimento 15 centímetros. Quantas vezes o 5 coube aqui? Ele coube 3 vezes. Então, esse alfa é igual a 3 radiano, que vai dar uma medida lá em graus, que eu não sei qual é. Isso depois a gente vai verificar, ok? Então, quando ele cabe uma vez, é 1 radiano. Aqui ele coube 3 vezes. Então, esse cara aqui mede 3 radianos. Ok? Bom, agora vamos estabelecer a relação matemática entre grau e radiano, que é extremamente importante para nós. Ok? Imagine que uma circunferência, né, completa, você sabe o comprimento dela, né? 2πr, certo? Só que 2πr corresponde a 360 graus, certo? Agora, imagine só, metade dela, ou seja, uma semicircunferência, vai ser πr, concorda comigo? Porque é metade, isso corresponde a 180 graus. Certo? Agora, quantas vezes o raio cabe aqui? Eu vou dividir pelo raio, não é? Eu não peguei o 15 e dividi pelo 5, que era o raio, e obtive o 3? Quando eu faço essa divisão, o que eu enxergo? Que 1π radiano, na verdade, corresponde a 180 graus, certo? Ó, reforçando, eu verifiquei quantas vezes o 5 cabia no 15. 3, então era 3 radiano, esse ângulo. Agora, veja bem, eu estou pensando numa semicircunferência, né, só a parte de cima aqui, por exemplo, de raio R. Esse cara aqui, tá? É πr. Certo? Não é 2πr, porque 2πr seria se fosse inteiro, ok? Agora,
Aqui eu não peguei o 5 e verifiquei quantas vezes ele cabe aqui. Eu vou pegar o R e vou verificar quantas vezes ele cabe aqui, que foi essa divisão que eu fiz. Portanto, π radiano corresponde a 180 graus. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse saber quantos radiano corresponde a 10 graus. Regrinha de 3. Π radiano é 180 graus. Eu quero saber 10 graus. Vou chamar aqui de x. Multiplico em cruz. 180x é igual a 10 π. Beleza? Passo esse 180 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. X é igual a 10π dividido por 180. Certo? Corto zero. Portanto, quem que é o meu x? π sobre 18. Ou seja, 10 graus é π sobre 18 radianos. E sempre desta forma. Agora, se eu tenho o contrário, por exemplo, também nem precisa, pode fazer uma regra de 3, né, também, ó. Por exemplo, se eu tenho lá 3 sobre 2 π radianos. Quanto isso vale em graus? Posso fazer a regra de 3 que eu sugeri, ou simplesmente, o que é o π? Esquece esse 3 sobre 2. O que é o π? Não é 180 graus? Π radiano não é 180 graus? Então, aqui você vai fazer 3 sobre 2 vezes 180. 3 vezes 180 dá 540, dividido por 2, 270. Ou seja, esse cara corresponde a 270 graus. Mas, na dúvida, a regra de 3 vai funcionar para os dois. Ok?